2 Pedro, capítulo 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Versículo 1. Após o Pentecostes, a pregação do Evangelho se espalhou por todas as nações, e a Igreja Apostólica crescia cada vez mais em número. Como na parábola proferida por Jesus, o inimigo também semearia o joio entre o trigo, na tentativa de destruir a Igreja de Cristo. Falsas doutrinas e teorias humanas foram acrescentadas, e a pura verdade, rejeitada pelo desejo e ambição de muitos que se autoproclamavam representantes de Deus. A pureza do Evangelho do Reino e o conhecimento de Cristo foram trocados pela ostentação e ignorância destes falsos mestres que iludiam o povo com discursos aparentemente piedosos. Antes de sua morte, Pedro e Judas, um dos irmãos de Jesus, foram inspirados a advertir os cristãos sinceros quanto a este terrível engano, apontando para relatos do Antigo Testamento e os terríveis resultados de se apartar do Santo Mandamento. Diante dos enganos espalhados pela Igreja Romana, o reformador inglês Tyndale ergueu a palavra da verdade com coragem e ousadia, esforçando-se por traduzir a Bíblia em sua língua materna e a espalhar as boas novas da salvação em Cristo entre os seus compatriotas. Tyndale, como os demais reformadores, encontrou severa oposição. Certa vez, um ilustre doutor católico lhe disse: "Seríamos melhores estando sem as leis de Deus do que sem as leis do Papa." Tyndale replicou: "Desafio o Papa e todas as suas leis, e se Deus poupar a minha vida, dentro em pouco farei com que um rapaz que conduz o arado saiba mais das Escrituras do que vós." O Grande Conflito, página 244. Como Pedro, muitos homens e mulheres têm sido comissionados pelo Espírito Santo, e não sem sofrimentos, a resgatar a verdade da palavra de Deus e dela falar com os lábios e com a vida, a erguê-la perante o mundo e mostrar que o conhecimento que dela podemos obter é mais luminoso do que o sol do meio-dia. Estamos inseridos num grande conflito que começou no coração de um anjo criado perfeito. O mistério da iniquidade, contudo, não ficou limitado ao coração de Lúcifer. Seu comércio alcançou o coração de terça parte dos anjos, muitos dos quais foram encerrados por Deus, reservando-os para juízo. Com a multiplicação deste comércio espúrio na terra, Deus fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios e reduziu a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra. As reformas realizadas no meio do povo de Deus sempre tiveram o objetivo de aproximá-lo novamente do Senhor e de sua vontade. O ministério terrestre de Cristo e sua vida em perfeita harmonia com as Escrituras revolucionaram a religião formal da época, e até hoje é o nosso modelo de reforma, aquele cuja palavra é a ferramenta principal, como bem sustentou Ellen G. White. A mesma inseparável adesão à palavra de Deus que se manifestou na crise da reforma é a única esperança de reforma hoje. O Grande Conflito, página 203. Ou nos voltamos para o assim diz o Senhor, ou nossa religião não passará de um conjunto de regras e valores não mais significativos do que o dos escribas e fariseus. Portanto, amados, como bem nos advertiu Jesus, vede que ninguém vos engane. Mateus capítulo 24, versículo 4. Daqui para frente,
enfrentaremos tempos ainda mais difíceis. Digo isso não com sensacionalismo, mas com o entendimento dado pela autoridade inconfundível das Escrituras, que tão claramente nos apontam os sinais do fim e as credenciais daquele que prometeu: eis que venho sem demora. Apocalipse capítulo 22, versículo 7. É a intimidade com Deus através da Bíblia que nos protegerá dos últimos enganos dentro e fora da igreja. Apegue-se à palavra de Deus. Leia e estude como o aluno aplicado que não fica satisfeito até obter do professor todo o conhecimento possível. Uma coisa eu lhe garanto: você não vai se decepcionar. Oremos, amados. Nosso amado Pai Celestial, louvado seja o Teu nome pelas advertências da Tua palavra. Elas iluminam o nosso caminho e nos dão clareza suficiente para não cairmos nas ciladas do inimigo. Senhor, tantas coisas estão acontecendo, inclusive no meio do Teu povo, que não Te agradam. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Desperta-nos a prestar atenção na palavra profética para os nossos dias e a não sermos enganados por discursos humanos e filosóficos. Queremos estar bem firmados e alicerçados no infalível assim diz o Senhor. E para isso, clamamos pelo batismo do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, reformados pela palavra. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.